Por fim, quem vai falar sobre essa questão da procissão, da geografia em procissão, é a professora Zeni Rosendahl. Vou falar aqui um breve currículo da professora, todo mundo conhece, mas seguindo o protocolo. A professora ela é do Programa de Apoio à Pesquisa e Docência, a PAD-UERJ, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, daqui da UERJ. Ela possui graduação em Geografia também na UERJ, tem os graus de mestre na UERJ e ela é doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na França, na Universidade Sorbonne Paris IV, e fundou o Programa de Extensão em Estudos Avançados em Geografia da Religião e Cultura, o PEARGEC, que eu herdei, sou atual coordenadora, e o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, o NEPEC, que a Mariana herdou. E ela tem a publicação do periódico Espaço e Cultura, que o André e o Gerson herdaram. Olha só, nós fizemos uma boa divisão da nossa herança. Fundada em 1995 na UERJ. Mas é tudo em usufruto dela, tá, gente? Ainda. Graças a Deus. Não. Tem atuação de pesquisa contínua desde 94 na área de geografia, com ênfase na geografia cultural, atuando principalmente na temática da religião nos seguintes temas: difusão e área de abrangência da fé, território e territorialidade religiosa, espaço e lugar sagrado, percepção e simbolismo, cidades santuários ou hierópolis, e ela desenvolveu pesquisa sobre a estratégia religiosa da Igreja Católica no Brasil, de 1500 a 2005, e ela atualmente pesquisa a dinâmica espacial da fé na hipermodernidade e intolerância religiosa, né? Visando maior aprofundamento conceitual e também empírico através das marcas e matrizes dos comportamentos étnicos religiosos no contexto espaço e tempo da cultura mundo. Ela é líder do grupo de pesquisa CNPq, NEPEC em Rede. Então, a professora Zeni continua muito atuante. Quando eu brinco que sempre foi em usufruto, porque ela continua liderando todas essas ações, o NEPEC, a revista, o PEARGEC. Não, Zeni, né? A questão é que você é generosa, foi generosa com todos nós, né? Abriu o caminho, mas está ainda aí como na frente, lutando e nos incentivando a permanecer nessa luta. Isso aqui muito obrigada e você tem a palavra. Então, muito obrigada. Eu devo falar 21 minutos. Bom, peregrinação é um ato religioso, como já vimos aqui anteriormente, que possui diversos rituais religiosos e comportamentos socioculturais. Nós vimos pela fala do Otávio, junto com a fala do Zé Arilson, abrange de religiões diversas, o islamismo, o catolicismo e o budismo, podemos falar. As peregrinações são numerosas e ocorrem em diferentes locais, como também o Otávio mostrou agora. Ora, falar hoje de peregrinação requer da minha parte uma necessidade muito importante e uma escolha, né? Nessa mesa, nesse simpósio, nessa universidade, o tema religião está em festa. Festa de comemoração dos 25 anos de atividades no NEPEC. Por tudo isso que eu falei, a escolha tornou-se por demais importante. Eu escolhi, então, 2 caminhos metodológicos de investigação para o ato de peregrinar no espaço e no tempo. Mas qual religião eu irei abordar? Eu irei abordar a religião católica, apostólica, a romana. E quais seriam essas meus 2 caminhos metodológicos? Então, teria na origem hierofânica, isso é,
como ocorreu a gênese da criação do santuário. E aí a minha escolha foi por um santuário de peregrinação, de devoção à Nossa Senhora. Como vimos aqui, você tem devoção a diversas santidades, a diversas religiões. Então, eu tinha que fazer uma escolha. A minha escolha foi por uma devoção mariana, a devoção à Virgem Maria. Mas a imensidão dos santuários dedicados à Virgem Maria também exigiu de mim uma nova seleção. E aí a seleção que eu fiz foi o santuário que a festa fosse em novembro, porque aí comemoraríamos aqui na mesa, e essa escolha foi da festa de 27 de novembro. Essa festa é do Santuário da Medalha Milagrosa, que fica em Paris. Então, eu estarei trabalhando o tempo de festa, o tempo sagrado, nesse santuário. Foi a minha escolha. Então, vamos ver o primeiro item, o 3. Aí vocês podem ver, dentro desse santuário, que é uma capela dentro de um convento das Irmãs Vicentinas. A narrativa hierofânica tem hoje rituais impregnados de significado. E essa capela da Medalha Milagrosa é um exemplo desses lugares de memória. Lugares de memória é uma expressão criada por Pierre Nora ao reconhecer as formas simbólicas espaciais que o Otávio tanto falou. Nelas, a memória hierofânica está cristalizada e transpira. O sentido da continuidade histórica, ela está ali. Então, vou passar para vocês o slide 4 e falar que narrativa hierofânica foi essa, né? Eu tenho aqui uma noviça, que foi a responsável por ouvir a mensagem da Virgem Maria, a noviça Catherine Labouré. Isso ocorreu em 1830, e essa aparição permitiu a criação do bem simbólico religioso de fusão espacial. A mensagem indicava para Catherine que ela cunhasse medalhas com a memória do acontecimento. O símbolo, então, da devoção não é a imagem da noviça, como você tem Nossa Senhora Aparecida, a própria imagem. Nossa Senhora de Lourdes é a menina Lourdes. Nossa Senhora de Fátima são os 3 pastores. Aqui não é a figura da pessoa que recebeu a mensagem, e sim a forma da medalha oval, em que recebeu o primeiro nome de Medalha de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ora, se eu estou dizendo que eu tenho um santuário da Medalha Milagrosa e apresento a vocês uma medalha da Imaculada Conceição, é porque houve uma mudança no nome. E houve. Em março de 1832, nos hospitais da cidade e na capela dessas religiosas do convento, distribuíam-se as medalhas aos doentes com fé de que eles poderiam ficar melhorariam, né, a sua saúde. O contexto social desse tempo na cidade de Paris era de epidemia. A cólera era a principal doença entre a população. Ora, os resultados de cura e melhora dos devotos que possuíam a medalha no pescoço eram favorecidos em relação aos outros doentes que não possuíam essa devoção. Isso em 32, quando em 1894 a população exclama numa festa a mudança do nome. Ao chamar a imagem, a população já chama Medalha Milagrosa. Foi ela responsável pelaquela melhora, né, na saúde.
E a capela também muda de nome para Capela da Medalha Milagrosa. A medalha que eu trouxe para vocês, ou outra medalha, é um símbolo religioso de difusão da fé. Até hoje, século XXI, ainda existe essa identidade do religioso, do homem religioso, com a sua devoção. Ele quase sempre demonstra qual é a sua devoção. A criação de lugares sagrados é um ato social. Difere um de outro, quer dizer, de um lugar sagrado difere do outro. Por quê? Porque as pessoas, o grupo social, o fizeram assim. Criaram conforme as suas aspirações. Ora, como reconhecer nós, pesquisadores, esses grupos sociais? Quais seriam essas pessoas? É possível reconhecer 5 agentes modeladores do arranjo espacial sobre a lógica do sagrado. Eu tenho o peregrino piedoso, que o Zé Arilson trouxe para a gente. Eu tenho o peregrino devoto, que o Otávio trouxe, a gente não vê bem na figura, mas estão todos ali em cima para passar entre a batina de Padre Cícero e o bastão que ele segura. Então, a distância não é tão grande assim. Então, as pessoas não passam de imediato. Então, os peregrinos empurram as pessoas para elas passarem. E elas vão passando e algumas ficam muito satisfeitas, como ela acabou de relatar aqui para nós. Nós temos o peregrino turista e temos o turista peregrino e o turista secular. Essas 5 modalidades de pessoas que interferem, que criam um espaço sagrado, são visíveis ao pesquisador. Bom, então vocês devem... Se os lugares diferem e os modeladores também diferem, eu tenho que trazer para vocês aqui semelhanças e diferenças de santuários. Semelhanças e diferenças no ato de peregrinar. Como eu só tenho 25 minutos, eu escolhi alguns... Ah, não colou, né? Não. Então, vamos para o slide 5. É o anterior. Depois desse. Isso. Essa semelhança, essa aí é a porta, o portão do Santuário da Medalha Milagrosa. Ela fica numa rua de comércio, entre a Faculdade de Medicina e um mercado chamado Bon Marché. É uma área pequena. O portão é próximo à calçada, sem área de estacionamento, sem auxílio ao peregrino. Ela quase que se esconde, né? Não é visível. O corredor que vocês estão vendo ali ao lado, ele é o que dá acesso da porta principal para a entrada para a capela. Esse portão, ele tem à sua direita o que seria para nós a Sala dos Milagres. Então, todos os pedidos estão nessa parede em mármore, o que em vários outros santuários são áreas bem extensas. E tem, do outro lado desse corredor, a venda de bens simbólicos, que também é uma janelinha dentro desse corredor. Vamos agora, então, reconhecer esses visitantes e a sua vivência especial. Isso. Vocês estão vendo que aqui, na minha direita, tem uma senhora, demonstra bem o seu peregrino devoto, é uma mulher em devoção, fazendo o seu ritual sozinha, na hora que ela quer. Temos ali do lado alguns visitantes.
porque as pessoas estão levando algumas malas, né? Então, ali deve ser pessoa que vai passou pela cidade e vai participar da sua oração. E turistas é o próximo. E os turistas, em excursão, eles entram e tiram uma foto. Esses turistas... melhorou muito, né? É um milagre. Bota aí a minha rua aí, Rue de Bar. A outra. Por falta de infraestrutura, terei mais tempo. Isso. Não. Mais. Agora eu posso voltar para onde eu estava. Mais um. Isso. Então, esses turistas, eles são organizações religiosas que vão dos principais países católicos. Então, tem Polônia, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal e Brasil, eu ali no meio pesquisando essa capela. Então, recordando, a capela apresenta uma forma simbólica espacial religiosa relativamente discreta, familiar naquela rua, de comércio, do cotidiano da cidade. É necessário que o homem religioso tenha conhecimento da existência desse lugar sagrado, para que ele possa, então, entrar e visitá-lo. Agora vamos, então, ver as diferenças. As diferenças no tempo e no espaço sagrado, na organização espacial e na vivência. Eu tenho aí uma devoção que ocorre nos fins de semana e numa festa anual. A organização espacial ocorre em amplos espaços. Eu já não tenho uma capela dentro de um convento, eu tenho catedrais. A vivência religiosa, ela é própria do lugar. Esse lugar amplo, espaçoso, possui estacionamento, abrigo aos romeiros. Alguns têm lugares de beleza natural. E a arquitetura também do lugar traz uma certa paz, magnitude, o poder do sagrado presente. Agora, então, para poder trazer os exemplos, eu vou para o item agente modeladores do espaço. O primeiro, homenagem ao Miguel Alves de Lima, que está aqui. O Miguel, foi falha, foi meu professor, Miguel, né? Miguel Ângelo, daqui do nosso departamento. Eu tenho o peregrino piedoso. Ele está participando com as mãos segurando a corda do Círio de Nazaré. Você pode ver a expressão no rosto, a dificuldade física. Ali, quem segura aquela corda dentro da procissão tem que ir descalço. Não pode de sapato, porque vai destruir o pé das outras pessoas. Se você perde o ritmo daquela corda, você também é expulso da corda. Então, é uma arte. É quase um musical participar dessa corda. E tem um detalhe, essa corda no final, ela desaparece, porque todos levam um pedacinho da corda para sua casa, de forma que se você ficar esperando, não há corda no final. Todos levaram um pedaço daquela corda. O propósito espiritual do dever, né, da devoção que eu tenho que fazer naquele lugar. Agora, na próxima, é o peregrino devoto. O peregrino devoto, aqui pode... aquela parte que você mostrou longe do peregrino em Juazeiro do Norte, querendo entrar, é essa parte aqui que eu tenho à direita, querendo subir para a estátua. E aquela de lá também é de Juazeiro, porque eles têm um chapéu de palha em que no dia da despedida
a um bailado com esse chapéu. Eu coloquei esses dois e chamo de peregrino devoto, porque a viagem ao santuário é a meta principal. Os rituais são realizados na hora que ele deseja, independentemente das atividades que a igreja possa ofertar. Não precisa ir para a procissão. Ele pode fazer na hora que ele quiser, no dia que ele quiser e na maneira que ele quiser. Ali tem umas pessoas que vão subir, umas estão de joelho e outras não. Para o observador, a vivência classifica esse devoto como consumidores do sagrado. Eles vão na busca da ligação do homem com o divino. É o sacre facere, que é o fazer sagrado. Mas vamos com cuidado, porque a fé é uma subjetividade do homem. Nem sempre, ao conversar com ele, ele diz que aquilo que ele está fazendo é sacrifício. Então, o olhar do pesquisador vê como sacrifício, mas nem sempre o romeiro que está fazendo o reconhece como isso. E, para terminar, o slide 11, eu trouxe 2 santuários de beira de estrada. São santuários em que são pequenos, como vocês podem ver, são tradicionais aqui no Brasil. Ele, às vezes, é um crime, alguém morreu no beiro da estrada. Nem sempre o santuário é criado por quem morreu. Às vezes, quem matou vai lá e faz um santuário em homenagem à pessoa. E outros aproveitam para deixar os ex-votos. Ex-votos são essas figuras de mão, cabeça, mamas, pulmão, que o devoto faz uma promessa. Se eu melhorar da minha cabeça, eu levo uma cabeça. Então, a história de vida da devoção, ele deixa no lugar. Ex-votos significa, eu fiz uma promessa e consegui. Eu fiz um voto e consegui o que eu queria. O meu objetivo de mostrar as semelhanças e diferença nos exemplos, eu devo também dar uma ênfase que em todos há uma história de vida presente. Há uma aflição superada naquele momento. E como bom aluno começou, uma memória do lugar de ver e sentir o sagrado. Concluindo, o ponto fundamental dessa fala foi destacar também que a geografia permite unir caminhos de análise da fé. A manifestação do sagrado é uma realidade que o homem produz para entender o lugar, o espaço, a paisagem, o território e a região. A vivência espiritual facilita essa memória coletiva religiosa. E a vivência espiritual também qualifica a história e a memória do devoto naquele lugar, naquele espaço, naquele território, naquela paisagem. Muito obrigada.